Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai protetor. Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vimos o credo, como Deus se revelou na história, criando o ser humano peca, Deus volta e vem nesse diálogo com o ser humano, se doando a esse mesmo ser humano, por Abraão, por Isaac, por Jacó, pelos patriarcas, vindo até Davi como rei, depois a instituição como povo, e por fim os profetas, até que o cume da comunhão de Deus com o ser humano, da sua revelação, é Jesus. A palavra de Deus se faz carne e habita entre nós. Esse Deus se comunica a nós, continua dando a sua graça, não fica parado no passado através da liturgia. Então, os 3 primeiros sacramentos, batismo, crisma e a Eucaristia, é o sacramento de iniciação cristã. Deus torna cada um de nós seu filho, seu soldado, e por fim nos alimenta na nossa vida e na nossa história. Sacramento de serviço, para fazer a igreja crescer, tanto a ordem quanto o matrimônio. E o sacramento de cura, cura da alma, a confissão, cura do corpo, a unção dos enfermos. Tudo é feito para a salvação do ser humano. Quando o ser humano ele é transformado, então é o que nós vamos começar a ver a partir de hoje, e esse é um erro que às vezes a gente cai. Ninguém vai da primeira parte para a terceira no catecismo. Então um erro da gente é desprezar a graça de Deus e achar que a gente pode cumprir os mandamentos ou viver a moral cristã sem a graça de Deus. Então isso é pelagianismo, isso daí é um monte de heresia que teve na história da igreja, que marcou nesse ponto, né? Que o ser humano poderia ser salvo sem a graça de Deus. Por isso essa terceira parte, aí no 1691, é a vida em Cristo, tá? Então Deus se doa, o Pai se doa em Cristo Jesus no Espírito Santo, e agora nós vamos viver em Cristo, tá? 91. De novo aqui o refrão do catecismo. Por participares agora da natureza divina, não te degeneres retornando à decadência da vida passada. No final do 92. Pelos sacramentos e pela oração, recebem a graça de Cristo e os dons do seu Espírito. E os tornam capazes disso, capax Dei, né? 1695, os cristãos se tornam aí templos do Espírito Santo. Por isso, no 97, essa catequese, tá? Esse anúncio da fé, uma catequese do Espírito Santo, da sua graça em nós, uma catequese das bem-aventuranças, uma catequese do perdão e do pecado e do perdão, das virtudes humanas e das virtudes cristãs. Uma catequese do duplo mandamento da caridade e uma catequese eclesial. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que não adianta eu ter uma visão de fé em que Deus se comunica, a dimensão da palavra, Ele nos transforma, mas uma vez transformados, o que tem que acontecer? Nós temos que transformar em amor, em vida, aquilo que foi a transformação de Deus na nossa vida. Tá? Ninguém recebe a graça de Deus para guardar para si. O Papa falou isso essa semana, né? Então ele falou, o sol existe para iluminar
As flores existem para jogar seu odor e a sua beleza no mundo. Então, tudo existe para o outro. Tudo existe para fora. Então, da mesma forma, nós, na graça de Deus, queremos viver para fora. O que é viver para fora? Viver para amar. 1700. Por isso, a primeira palavra, quando a gente pensa ser humano, e aí vem toda essa discussão do aborto, que agora foi aprovado na Argentina, tem toda essa discussão sobre as crianças separadas dos pais nos Estados Unidos, que agora com o decreto de ontem, Deus sabe que resolva. Então, quando a igreja olha o ser humano, a palavra que vem é essa daí, dignidade humana. O ser humano, ele é valorizado, ele é compreendido, não porque ele tem alguma coisa, não porque ele oferece alguma coisa, mas não porque ele aparenta alguma coisa, mas o ser humano, ele é valorizado, ele é compreendido em si, pela sua dignidade. A dignidade humana é a base para a gente pensar ser humano. Para a gente pensar ser humano. Então essa é uma palavra que quando for estudar moral, teologia moral, é a palavra que fica o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tá? O tempo inteiro. O tempo inteiro ela fica ressoando nos nossos ouvidos. Tá? Essa dignidade humana. Tá? Então, qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade, qualidade do que é grande, nobre. Aí vem aquelas outras coisas, né? Então, o valor do ser humano, ele é em si mesmo. Por isso, não importa se é feto, não importa se a pessoa tem deficiência mental, não importa se é velha, não importa se está sofrendo, não importa se está no hospital, não importa se ela tem isso ou tem aquilo. Ela é digna, não importa se ela é presa, tá? Se ela não importa se a pessoa é um criminoso. Então tem dignidade em si mesmo. De onde vem? 1701. O homem, imagem de Deus. Cristo, imagem do Deus invisível, foi o homem criado à imagem e semelhança do Criador. Em Cristo, Redentor e Salvador, a imagem divina, deformada no homem pelo primeiro pecado, foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. Então essa é a compreensão de ser humano que a gente tem que ter. O ser humano foi deformado pelo pecado, mas é restaurado em Cristo. Agora, não é só o cristão que é restaurado, é toda a humanidade. E a nossa missão é fazer com que toda a humanidade atinja a perfeição em Cristo Jesus. 1704. A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino, né? Que a transforma. 705. O homem é dotado de liberdade, sinal eminente da imagem de Deus. A gente está acostumado a falar que a imagem de Deus está no racional. A imagem de Deus está, como está dito aqui, está na liberdade do ser humano. O único animal que é verdadeiramente livre é o ser humano. Ele é verdadeiramente livre, porque ele tem consciência de si, ele tem consciência do seu passado, tem consciência do seu futuro, e ele caminha num processo de autonomia, de autogoverno, para fazer o bem ao outro. Então essa é a semelhança, a imagem que está impressa em nós, porque Deus é o livre, tá? E nós somos imagem e semelhança desse Deus que é livre, tá? 706, por sua razão, o homem conhece a voz de Deus, que o insta a fazer o bem e evitar o mal. Né? 1707,
1707, instigado pelo maligno, desde o início da história, o homem abusou da própria liberdade. Tá? 1708, por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás do pecado, mereceu a vida nova no Espírito, sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Quem em Cristo torna-se filho de Deus, e esta adoção filial, quem crê em Cristo torna filho de Deus, o transforma, propiciando assim a seguir o seu exemplo. Amadurecida na graça, a vida moral desabrocha em vida eterna na glória do céu. O que é liberdade? Não confundir liberdade com livre-arbítrio. Tá? São duas coisas diferentes. Livre-arbítrio é a qualidade que o ser humano tem em escolher. Só que no livre-arbítrio você pode escolher o mal. Certo? Agora, o que é liberdade? Liberdade é essa qualidade de eu me autodominar, eu me autogovernar. E eu aí poder me oferecer livremente ao outro, na medida, obviamente, da minha limitação. Tá? Portanto, o ser humano somente é livre quando ele faz o bem. Quando o ser humano faz o mal, aplicando seu livre-arbítrio, ele deixa de ser livre e se torna escravo do mal que ele fez. Ficou claro? Sim. Tá? Nossa vocação às bem-aventuranças, 1716. As bem-aventuranças estão no cerne da pregação de Jesus. Jesus as completa, ordena-as não mais ao simples bem-estar gozoso na terra, mas ao reino dos céus. Tá? 718. As bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Esse desejo é de origem divina. Deus o colocou no coração do homem a fim de atraí-lo para si, pois só ele pode satisfazê-lo. Então, todo ser humano tem desejo de ser feliz. Agora, esse desejo de felicidade, por causa do pecado, nós podemos desviá-lo para o mal. Desviá-lo para o mal. Tá? Porém, esse desejo está no nosso coração e é isso que faz a gente se desinstalar e procurar o próprio Deus. 21. Deus nos colocou no mundo para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, e assim chegar ao paraíso. As bem-aventuranças nos faz participar da natureza divina e da vida eterna. Com ela, o homem entra na glória de Cristo e no gozo da vida trinitária. Então, as bem-aventuranças, primeiro assumindo a própria pobreza, faz-nos com que a gente se abra para Deus, essa sede de justiça, sede do bem, buscar a pureza de coração, a mansidão de lidar com as coisas da terra, já vai nos dando o antegozo daquilo que é o céu. Tá? Resulta de um dom gratuito de Deus, é por isso que se diz ser sobrenatural, como também a graça que dispõe o homem a entrar no gozo divino. Só Deus mesmo para nos dar essa graça. No meio do 23, ensina que a verdadeira felicidade não está nas riquezas e no bem-estar. Imagine isso, né? Quer dizer, é algo que o ser humano, ele é muito complicado, né? Porque o mundo fala exatamente o contrário. Feliz é quem tem prazer, feliz é quem tem dinheiro, feliz é quem tem bem-estar. Fora disso, o ser humano é totalmente infeliz. E o cristianismo vai dizer o contrário. Tá? Não que é um masoquismo, mas vê além das aparências. E qual que é o valor do prazer na vida do cristão? Ele é a busca do bem. O prazer em si é sempre pecado. Mas a busca do bem que o prazer leva a buscar, essa é a razão dele existir. Tá? Não só sexual, como comer, por exemplo. Então já pensou, vocês já ficaram doentes na vida? A gripe, quando a boca da gente fica com gosto de cabo de guarda-chuva, você perde totalmente o paladar, você vai perdendo a vontade de comer. E aí você vai ficando enfraquecido. Tá? O
o apetite, o paladar, é algo que Deus nos deu para que a gente busque o melhor. Entende? O mau cheiro das coisas apodrecidas está no nosso DNA para falar o quê? Cuidado com isso. Isso não é para o teu alimento. Tá? É anos, séculos registrado em nós. O prazer é isso aí. Tá? E aí você pode ir em qualquer outra coisa. Tá? Mas apenas em Deus, fonte de todo bem e de todo amor, a criatura realmente consegue descansar. Consegue encontrar a verdadeira felicidade. Né? Por isso a liberdade. 731. A liberdade, aí o conceito, é o poder baseado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isso, fazer aquilo, portanto, de praticar atos deliberados. 33. Aquilo que eu falei, está escrito aqui. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Tá? Por isso, os livres são os santos. Os livres são os santos. Tá? Porque eles vão fazendo escolhas só para o bem. Só para o bem. Só para o bem. E aí vão crescendo nisso. Vão crescendo. Esse é o nosso objetivo da nossa vida. Tá? Ser santo, parafraseando, é aquela pessoa verdadeiramente livre, que não tem correntes. Então o pecado sempre nos acorrenta, todo e qualquer pecado. Tá? Ele acorrenta o modo como a gente decide, ele acorrenta o modo como a gente pensa, ele acorrenta o modo como a gente lida com as pessoas. A liberdade da graça vai nos fazendo totalmente livres. E quanto mais você faz o bem, mais livre você fica. Tá? 35. A imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídas ou suprimidas pela ignorância. Então, o que é algo... a imputação de algo, quer dizer, é atribuído a. Atribuído a. Então, algo que você é da sua responsabilidade. O que pode ser atribuído a você como sua responsabilidade é aquilo que você fez na sua liberdade. Tá? A pessoa é sonâmbula. Ela vai na sacada do apartamento dela e cai lá embaixo e morre. Ela cometeu suicídio? Não. Ela não estava livre. Não tinha liberdade nenhuma. Como que pode ser atribuído a ela algo que ela não pode ter escolhido? Tá? Então, portanto, ela é não imputável. Inimputável seria a palavra. Tá? Então, como que a gente sabe que a gente peca? É a medida da liberdade que vai mostrando a gravidade do teu pecado ou não. Tá? Certo? Por isso que diminui. Primeiro a ignorância, não saber o que é. Mas também querer ficar ignorante também já é pecado. Então a gente é chamado a conhecer cada vez mais para ser cada vez mais livre. Tá? Inadvertência, não sabia. Né? Violência. Então a pessoa está sob violência, ela não pode ser atribuído a ela, porque ela não tem controle sobre si. Medo, né? Que o medo embaralha com a nossa cabeça e a gente não sabe decidir direito. Hábitos que condicionam a nossa vontade. Agora, cuidado em falar de hábito, porque às vezes a gente se escora nisso. Ah, mas eu tenho hábito, então não. Escuta, opa. Quando a gente fala de liberdade, veja como um grande termostato na sua frente. Então, óbvio que hábitos diminuem a tua liberdade, mas não a extingue. Então, o fulano lá da Cracolândia, quantos não saíram de lá, estavam com o hábito diminuindo a liberdade. Mas no menorzinho grau de liberdade, eles conseguiram falar, me ajuda. E a partir dali, conseguiram sair do vício e foram se estruturando na vida. Deu para entender?
Então, tem gente que gosta da tentação acima das forças. Então, gosta de pegar o hábito para falar, não, eu não consigo. Não... Cuidado. Tá? Cuidado. Afeições imoderadas, quer dizer, essa loucura, e outros fatores psíquicos e sociais. Todo ato, presta atenção nisso, diretamente querido, é imputável ao seu autor. Agora, tanto o ato bom quanto o ato ruim. Aquilo que é querido plenamente pela pessoa, conscientemente, é totalmente imputável à pessoa, atribuído a ela. Ela é totalmente responsável por aquilo, certo? 37. Para que o efeito seja ruim, no final, seja imputável, é preciso que seja previsível, tá? E que o agente tenha a possibilidade de evitá-lo, como por exemplo no caso de homicídio cometido por motorista embriagado. Ele pode até não ter consciência, mas ele teve consciência porque bebeu. Tá? Então sempre vai se buscar, quando tem história de crime, essas coisas todas, quando vai se estudar em cima de algo, vai se buscar qual é o fator de culpa da pessoa. Tá? Sim. Eu estava lendo um livro e eu acho que um pouco que qual é a diferença de ser consciente e estar consciente? Ser consciente é o ser humano em si, fora a pessoa louca ou em estado vegetativo. O estar consciente é quando a pessoa está exercendo essa consciência. Então ela não está dormindo nem bêbada. Tá? Então o estar é o momento do ser. Certo? Virando a página, não, aí no C38 no meio. O direito ao exercício da liberdade é uma das exigências inseparáveis da dignidade da pessoa humana, sobretudo em matéria moral e matéria religiosa. Então é algo isso muito sagrado hoje em dia, essa liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade de pensamento e por aí vai, tá? Só que aí agora vem a relação com o pecado, né? Primeiro no 39, o homem pecou livremente. Se não houvesse liberdade, não teria consequência. Tá? Então, o pecado ele foi feito de forma livre. E essa é a marca dele. 40, ameaças à liberdade. O exercício da liberdade não implica o direito de dizer e fazer tudo. Tá? Porque aí deixa de ser livre. Ser livre. Tá? Eu tenho liberdade de usar droga, eu vou usar quanto que eu quiser, eu sou uma pessoa livre. Então, mas aí você já deixou de ser livre. Quando você se destrói ou destrói a outros, não existe mais liberdade. Acabou. Deu para entender? Tá? No final, fugindo da lei moral, o homem prejudica a sua própria liberdade. Acorrenta-se a si mesmo. Tá? Se fecha. Rompe a fraternidade com seus semelhantes e rebela-se contra a vontade divina. Por isso a liberdade da salvação. Nela comungamos da verdade que nos torna livres. A pessoa só pode ser salva na medida que ela é livre. Então ela vai dando passos. Quanto mais a salvação, a graça penetra, mais livre ela fica. Quanto mais livre ela fica, mais ela busca a graça. Mais ela cresce. E por aí é assim que vai caminhando na santidade. Por isso 42. A graça de Cristo não entra em concorrência com a nossa liberdade, quando essa corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. No final, pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa à liberdade espiritual, para fazer de nós livres cooperadores da sua obra na igreja no mundo. Deus não quer marionete, viu? Deus quer homens livres. Por isso a nossa dedicação a Deus, na nossa vida, na nossa vocação,
ela tem que ser livre. E cada vez mais tem que trabalhar a si mesmo, por isso o autoconhecimento, para que possamos ser cada vez mais livres. Certo? Tá? Padre, a questão da ignorância, né? A gente olha para a história, por exemplo, de Santos, ou bem-aventurado, por exemplo, como a Chica. Ela era analfabeta e o contato com, por exemplo, com a palavra de Deus ela era relativamente baixo, porque ela precisava de outros para ler para ela. Então, assim, como que se dá, tipo, a prática disso, entende? Porque às vezes a pessoa lá é ignorante. O que nos salva? A fé, A graça. a graça. Efésios 2:5. É por graça que vós sois salvos. Não é o conhecimento. Tá? Não é categoria social. Não é situações. É a graça de Deus que nos salva. O conhecimento é necessário por quê? Porque o conhecimento vai nos abrindo a graça. E a gente, quanto mais na graça está, mais você quer conhecer aquele que te salva. Por isso você mergulha cada vez mais no conhecimento. Tá? Mas o que salva é a graça. Certo? Então, por isso, cada ser humano é digno, porque cada um deles é portador dessa graça de Deus. Se a pessoa nasce com problema de cabeça, e ela vive em estado vegetativo durante 50 anos e depois morre. Ela viveu na graça, salva está. Tá? É assim que funciona. Moralidade das paixões. Então vamos lá, primeiro esclarecer o que é paixão antes que aconteça alguma besteira na cabeça. 63. O termo paixões pertence ao patrimônio cristão. Os sentimentos ou paixões designam as emoções ou movimento da sensibilidade que inclina alguém a agir ou não agir em vista do que é experimentado ou imaginado como bom ou mal. Tá? 65. A paixão são fundamentalmente o amor provocado pela atração pelo bem, ou aparência de bem. Porque às vezes nós somos atraídos não só pelo bem, mas pela aparência de bem. 66. Amar é querer algo de bom para alguém. São Tomás de Aquino. Todos os demais afetos têm sua fonte no movimento original do coração do homem para o bem. Só existe o bem que é amado. As paixões são más se o amor é mau, boas se o amor é bom. Em si mesma, as paixões não são boas nem más. Só recebem qualificação moral na medida em que dependem efetivamente da razão e da vontade. Então, indo aqui na 72, depois voltando para trás, as principais paixões são o amor, o ódio, o desejo, o medo, a alegria, a tristeza e a cólera. Tá? O ódio, a cólera, a ira, é boa ou má? Então, depende do objeto. Então, em si, o amor, ele pode ser mau. O amor pode ser mau. Então, você está troncha, apaixonado por alguém. Você mata, você faz o que for para ter aquele alguém. Esse amor é mau. Esse amor é mau. Tá? O ódio ao pecado é algo excelente. Tá? Então a paixão, esses movimentos interiores nossos, que vêm dos nossos sentimentos e se extravasam por emoção. Emoção é mover, moção, ir para fora. Isso que vem para fora, ele é bom ou mal para onde você aponta. Certo? Tá? 68 no meio. A vontade reta ordena para o bem e para a bem-aventurança os movimentos sensíveis que ela assume.
A vontade má sucumbe às paixões desordenadas e as exacerba. As emoções e sentimentos podem ser assumidos em vícios ou pervertidos em virtudes. Quando você pega isso que está dentro de você, você começa a canalizar para o bem, e você vai acostumando a fazer aquilo em bem, é o que a gente chama de virtude. Virtus, força. Você pega aquilo que é o que está no teu poder e você canaliza para o bem, para a vida, para fazer com que outro viva em abundância. Quando você pega algo e canaliza para o mal, que normalmente a matriz é o egoísmo, e você vai trabalhando e canalizando tudo aquilo para esse egoísmo, para esse mal, é vício. É vício. Tá? Então, tudo vai que aonde a sua consciência está mandando sua paixão ir. De acordo com o alvo que você está mandando, é ali que a sua vida está indo em virtude ou está indo em vício. Correto? Ficou claro? Bem. O senhor falou, desculpa, eu acho que eu entendi. A virtude vem de dentro de nós? Ah, não, as duas. A virtude é paixão. E o vício é paixão também. Tá? Se eu aponto para o bem, aquela paixão se torna virtude. Se eu aponto a minha paixão para um objeto mau, aquela paixão se torna vício. Fábio, isso seria uma paixão desordenada. Uma paixão ordenada para o mal. Tá? Como a virtude é uma paixão ordenada para o bem. Na questão da virtude, quando entra a graça de Deus? A paixão sai dentro de É ela que ordena todo esse processo sozinho, sem mim, nada poder fazer. Se a gente for deixado para nós mesmos, a gente se mata uns aos outros. É a graça que vai modelando a tua paixão para o bem. Essa paixão mesmo de sentimento. E não, paixão de sentimento. Aqui não é paixão de estar apaixonado. Paixão de sentimento. É todo sentimento que se extravasa na emoção e que a gente começa a guiar para o bem. Ficou claro? Tá? A perfeição moral 70. Consiste em quê? O que é perfeição moral? O que é a vida de santidade aqui? Na moral. Que o homem não seja movido ao bem exclusivamente por sua vontade, mas também pelo seu apetite sensível. Segundo a palavra do Salmo, meu coração e minha carne exultam no Deus vivo. Quando o teu corpo inteiro, memória, inteligência e vontade, unidas às paixões, se une para um bem, você é santo. Entendeu? Memória, as decisões já tomadas. Tá? A inteligência que raciocina perante o que está acontecendo hoje. E aí ela se confronta e toma decisões. Tua vontade está sendo exercida. E isso tudo movido por paixão, santidade. Lembra de Santa Teresa de Calcutá? Quando ela vê aquilo que move essa mulher a fazer o bem, não é um cálculo humano, racional só, mas tem muita paixão nisso. Tá? Ela pega o amor dela todo e canaliza para o bem dessas pessoas. Por isso que ela se tornou santa. Deu para entender? Tá? Essa é a obra da nossa vida. Canalizar tudo para o bem. Então não adianta ter uma mente clara, brilhante, raciocina tudo bem, mas tá guiando o resto da vida para o inferno e não adianta nada. Tá? Tu tem que estar guiando em tudo na minha vida, tem que estar guiando para o bem. Deu para entender? Tá?
Por isso, é isso que vai formando o que está no próximo item, a formação da consciência moral. Na intimidade da consciência, lá no profundo da nossa decisão humana, o homem descobre uma lei. Ele não se dá nela, ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando sempre a amar e a fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo do seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. A consciência, o conceito, é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. A consciência é o sacrário onde está lá a tua última e mais profunda decisão. Lá não tem ninguém, só você e Deus. Porque quando a gente vai tomar decisão, a gente é levado por um monte de coisa, né? Então é pessoas, é conselhos, é situações, é o nosso sentir, a nossa paixão, tudo, vai envolvendo tudo para tomar decisão. Mas isso vai sendo levado em conta até que chega lá no profundo e você fala sim ou não a uma realidade. Esse sim ou não é na consciência que é tomado. E esse sim ou não é você e Deus. E não tem mais ninguém, nem o demônio. O demônio age sempre fora. Dentro, não. E não está nem sua mãe, nem seu pai, nem ninguém. Só está você e Deus. É isso que a gente chama de consciência. Claro? Tá? Por isso, no juízo da consciência aí, quando escuta a consciência moral, o homem prudente pode ouvir a Deus que fala. Né? No 78, é pelo julgamento da consciência que o homem percebe e reconhece as prescrições da lei divina. E é pela consciência que nós vamos ser julgados, tá bom? Tá? Todo mundo aqui, vamos dizer assim, deu tarefas, todo mundo ajudou. Os pobres, por exemplo, aqui. É lá na consciência, lá no profundo, que vai saber se você realmente amava essas pessoas. Se você fez o bem por causa de Deus e queria a salvação delas. E se você fez para aparecer? E se você fez porque você queria usar aquele pobre como escravo? E você fez só para se livrar? E se você fez por outras razões? É lá no profundo. Então, no dia do juízo, vai ficar claro quais são nossas intenções. Tudo vai vir às claras. Tudo vai ficar claro. Entenderam? Tá? 79. É importante que cada qual esteja bastante presente a si mesmo. Por isso, todo o processo de autoconhecimento. Para ouvir e seguir a voz de sua consciência. Volta, irmãos, ao teu interior e em tudo o que fizeres atentai para testemunha Deus. 780. A dignidade da pessoa humana implica e exige uma retidão da consciência moral. No final, chamamos de prudente. Quem é o homem prudente? Que faz opções de acordo com esse juízo. Então, o homem prudente é aquele que sabe onde pisa. Ele pesa tudo, ele vê tudo, ele mede tudo em torno de si. Aí ele fala, o juízo me leva à verdade, e a verdade para mim é essa, e é essa a decisão que eu tomo. Então, a prudência é a sabedoria prática, é a sabedoria que me leva a tomar decisões para o bem em vista da vida eterna. Tá? Então, a boa consciência deve levar o homem a tomar decisões prudentes. Certo? O homem prudente é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, tempestade e a casa caiu. O homem imprudente é aquele que construiu a casa sobre a areia. Veio, né? E Jesus vai falar o quê? Quem é o homem prudente é aquele que faz de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Tá? 81.
A consciência permite assumir a responsabilidade dos atos praticados. Se o homem comete o mal, o julgamento justo da sua consciência pode continuar nele, como testemunho da verdade universal do bem e ao mesmo tempo da malícia de sua escolha singular. O que acontece muitas vezes, né? Nós fica lá com aquele martelinho na nossa cabeça, você faz o mal e fica aquele batendo na sua cabeça, tá? Isso daí é uma graça que Deus dá. Porque o pecado, ele pode anular a tua consciência. De tal modo que o teu juízo fique iluminado, fique escuro. E aí você vai se perdendo. Tá? Por isso a gente sempre vai buscando formar consciência para que a gente seja cada vez mais livre. Claro? Tá? 82. O homem não pode ser forçado a agir contra a própria consciência, mas também não pode ser impedido de proceder segundo a consciência, segundo a matéria religiosa. Então isso daqui é a pérola do concílio, tá? Que é aquela questão de garantir que a dignidade humana está ligada à liberdade. Certo? 83. A consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. Então ninguém pode ser deixado para si mesmo. Gente. Então nós estamos em formação pelo resto da vida, para formar uma boa consciência. Não importa se a pessoa é velha. Tá? Cabelo branco, que nem diz o velho ditado, né? Os canalhas também têm cabelo branco, né? Então, cabelo branco não é sinal. O sinal, como o santo de São Luís Gonzaga, né? Então, não importa já o severo, o importante é fazer decisões que brotem de uma consciência reta e que vá realmente para fazer o bem. Esse é o objetivo da vida. Claro? Tá? 83. A consciência deve ser educada, então, no 84, a educação da consciência é uma tarefa para toda a vida, como acabei de dizer. A educação da consciência garante a liberdade e gera a paz no coração. Então você vai ser livre, por isso, de novo, todo autoconhecimento deve levar você a ser mais livre. Não existe autoconhecimento. É que nem na própria psicologia fala. Você, quando criança, você fazia coisas que quando a gente cresce, aquilo se conforma, a maturidade chega. Então, quando chega um grau de maturidade na consciência, você não volta mais àquele pensamento. Correto? Então você amadureceu, ficou claro para você. E isso é um processo que vai pela vida toda. Certo? Aí você fica consciente de si mesmo e aí você vai tomar boas decisões. Por isso que o autoconhecimento é importante. Ele vai educando a tua liberdade. Tá? 85, na formação da consciência, a palavra de Deus é a luz do nosso caminho, como no Salmo, né? Somos assistidos pelos dons do Espírito Santo, ajudados pelos testemunhos e conselhos dos outros e guiados pelo ensinamento autorizado da igreja. Então aqui no 85 está o itinerário para uma boa consciência. Por isso a gente investe em grupo de estudo Sagrada Escritura. Para que isso ilumine o nosso interior e a gente possa aí caminhar numa boa consciência. Tá? Formar. Consciência se forma. Tá? O dom do Espírito Santo é a própria graça de Deus. Né? E as outras pessoas vão nos ensinando. Seja pelo testemunho, seja pelos conselhos. Mas vocês vão lembrar de papai e mamãe assim que eles ensinaram a gente. Não tem outro modo. Tá? Isso está errado. Então onde você pegou isso? Não é seu, não é seu. Então vai formando a ética. Você vai colocando limites. Tá? E isso vai formando consciência. Tá? 89. Essa escolha segundo a consciência tem algumas leis. E as que são colocadas aqui. Primeiro. Nunca é permitido praticar um mal para daí resultar um bem. Tá? Os fins justificam os meios, nunca. Tá? Então, o bem tem que ser feito no bem. Tá? Essa coisa de Robin Hood, tirar dos ricos para dar para os pobres, daí é
muito bonitinho, mas não dá certo. Tá? Outro, a regra de ouro. Tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei vós a ele. É claro que aqui está no primado da palavra de Deus. Né? Porque senão você pega um louco sadomasoquista, ele gosta de infligir dor aos outros, então ele quer que inflija dor a ele. E aí é meio estranho, né? Então, tudo aquilo que quer que faça, que promova a vida. E a vida em abundância. Tá? A caridade respeita sempre o próximo e a sua consciência. Então, violar a liberdade não é um bom sinal de que a coisa está indo bem. Tá? José Rony, 790. O ser humano deve obedecer ao justo juízo certo de sua consciência. 91. Muitas vezes essa ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. É o que acontece com um homem que, preocupado suficientemente com a procura da verdade e do bem e a consciência, pouco a pouco, pelo hábito do pecado, se torna quase uma consciência obcecada. Nesse caso, a pessoa é culpável pelo mal que comete. Você é um viciado em bebida. E aí você tem a seguinte decisão no teu coração. E muitos, infelizmente, têm essa decisão, né? Já que a minha vida está perdida, eu vou me matar. E eu vou beber até morrer. A tua consciência, ela vai ficando cada vez mais obcecada. Obceca. Tcheco. É cego. Tá? Não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Então, mas tem uma decisão livre que fez isso. Uma decisão de se enxafurdar no pecado. Certo? E aí a tua consciência vai se perder. A ignorância de Cristo e de seu Evangelho. Então, o que pode aí prejudicar a consciência? Primeiro, a ignorância de Cristo e do Evangelho. A ignorância da verdade. Então, João 8,32. A verdade vos libertará. E a verdade é o próprio Cristo. Se estacar sobre Deus é que nos deixa livres. Tá? Segundo, os maus exemplos dos outros. Porque a gente tem uma tendência imensa. Aquilo que eu vejo e sinto é mais fácil de eu tomar para mim do que aquilo que eu não vejo. Então eu vejo mau exemplo, eu vou colecionando mau exemplo para que a minha consciência siga aquilo que eu estou vendo. Tá? O servilismo das paixões, aquilo que eu acabei de dizer. Então você vai se entregando às paixões. Né? A pretensão de uma mal entendida autonomia da consciência. Então eu vou exercendo uma consciência de que quem dita as leis sou eu mesmo. Então eu vou criando uma estrutura de lei que eu criei. Aí é uma autonomia culposa. Né? E não terá de livre aí. A recusa da autoridade da igreja aos ensinamentos, que vai chamando a gente para o bem. A falta de conversão ou de caridade pode estar na origem dos desvios do julgamento da conduta moral. Se ao contrário, a ignorância for invencível, quer dizer, não tem como romper isso, tá? Ou o julgamento errôneo não for da responsabilidade do sujeito moral, o mal cometido pela pessoa não lhe poderá ser imputado. Qual é o exemplo disso aqui? O louco. Tá? Pessoa totalmente esquizofrênica. A pessoa totalmente psicótica. Tanto que tem julgamentos famosos que provaram que o réu estava tão raivoso, tão louco, que ele saiu de si. E os depoimentos são claros. Né? Eu não vi o que eu fiz. Tá? Porque a loucura chegou a esse ponto. Então, quando chega a esse ponto, por isso tem psiquiatra forense para provar isso, tem toda aquela coisa, né? É óbvio que não pode imputar para a pessoa, atribuir a ela algo que ela não foi responsável, ela não foi livre para fazer.
Tá? Mas nem por isso deixa de ser um mal. Uma privação, uma desordem. Então é preciso trabalhar para corrigir a consciência moral e seus erros. Então esse trabalho da própria consciência, a gente vai até o fim da vida. E é algo que a gente tem que, a chamada, a fazer conosco mesmo, para ajudar os outros a crescer nisso. Ficou claro? Então vamos na ordem da coisa aqui. A pessoa na sua dignidade, ela é chamada a ser livre. Nesse jogo de liberdade surgem as paixões, que pode ser ordenada como vício ou virtude, de acordo com o bem a que ela faz. E isso daí deve formar a consciência humana. Então eu sou chamado a formar minha consciência por um autoconhecimento, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento do bem, para que a minha consciência tome boas decisões, decisões prudentes, decisões de acordo, unindo paixão e tudo mais, para fazer o bem. Tá? E agora a gente entra em virtude. Tá? 803. A virtude é uma disposição habitual. Uma chave para entender virtude é essa palavra, como de vício também. Hábito. O que é hábito? Aquilo que a gente faz como de costume. A gente aprende a fazer e aquilo está entranhado em nós. De modo que a gente vá fazendo até sem consciência. A gente vai fazendo porque é o bem a ser feito. Isso está entranhado em nós. Tá? E firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, com tudo aquilo que ela tem. A pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o com liberdade, na prática. Então a pessoa virtuosa é aquela que busca o bem, ela quer fazer o bem e ela vai estruturando sua vida nisso. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Tá? Então no final aí de 804. A pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Por isso, o bem praticado de forma não livre, ele não é bem. Sabe algum exemplo ou não? Uma pessoa que faz uma doação, uma instituição de caridade, mas não faz para aquela lá do filme, Santa Teresa, que só fez para se beneficiar. Mas existe outras que estão mais próximas de nós. Por exemplo. Oi? Oi? Depende da alternativa no direito. É, A trabalhar no... então, mas ainda ali, se há uma intenção de correção, ainda vira um bem. Tá? Então você ter uma pena imposta sobre a sua cabeça. Mas você vai com a intenção de que eu sou forçado, mas eu assumo e quero me corrigir. O bem está feito. Mas quando, por exemplo, nós temos regimento, temos lei para tudo quanto é lado. Se você fizer só por causa da lei, porque alguém está vendo, alguém está mandando, acabou. Isso não tem virtude nenhuma. Porque o que aí não é a intenção de ser livre, mas é o medo de ser repreendido. Certo? É o burro que tem a varinha e a cenoura na ponta. A pessoa está agindo não pelo próprio bem. Ela está agindo porque está mandando. E ela vai indo na vida dela. Isso não é virtude. Mesmo aparentemente ela está fazendo bem. Tá? Então, como que deve ser o funcionamento? Deve ser na vontade, na decisão. Para ser virtude, eu tenho que querer fazer o bem. Aí sim. Deu para entender? Tá? Por isso, vamos lá. Distinções das virtudes cardeais. Todas as outras, porque cardo aí é dobradiça, né? Todas se agrupam em torno delas.
quais são as 4 virtudes cardeais? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Então, prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Tá? A prudência guia imediatamente o juízo da consciência. Então, essa prudência, eu julgo, discerno o que está em torno de mim e eu vejo o bem correto a ser seguido é este e eu vou procurar os meios necessários para atingir esse bem. Quando a gente decide vocação, por exemplo, é assim que vocês fizeram. E é assim que eu fiz e qualquer um deve ter que fazer. A gente não pensa até dizer chega. Não repensa até dizer chega. O que você faz? Você pega uma grande balança e você vai pesando várias coisas. Não é um sim só. São vários. E aí, de acordo com os pesos e contrapesos, peso e contrapeso, você vai pesando tudo, vendo tudo. Isso é característica da prudência. Não é aquela coisa Maria vai com as outras. Ah, eu dormi e vou junto, não sei nem porque vai indo. Não. Você julga, você pesa e aí sim você toma decisões. Então não precisa ser coisa muito grande, mas pode ser das coisas pequenas da vida ser um homem prudente. Hã? Então tem lá uma feijoada. Eu vou comer até passar mal. Isso é prudência? Isso é prudência. Então é o tempo inteiro, gente, a gente é chamado a tomar decisões. Grandes e pequenas. E o tempo inteiro nós temos que cultivar a prudência. Tá? Mas a prudência cristã não é a prudência humana. Essa prudência, ela visa a vida eterna. Tá? Em tudo a vida eterna. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Justiça é a virtude, 807, moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Seja para com Deus, chama-se a virtude da religião. Então a justiça é essa atribuição para cada um daquilo que é devido a ele. Deus em primeiro lugar e cada uma das pessoas. Então, quando eu faço a injustiça, é o quê? Eu estou tirando de alguém aquilo que não é dele. Tá? E aí eu começo a fazer o mal. Então, a busca de atribuir aquilo que é o correto, aquilo que é o devido e o verdadeiramente devido, é a virtude da justiça. Tá? 808. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Não é teimosia. O teimoso, ele é cego. Tá? O forte é aquele que depois de discernir na prudência, ele toma a decisão, aí ele fica firme em torno do bem a ser atingido. Tá? E não uma teimosia cega, porque o teimoso é orgulhoso, o teimoso ele é imprudente, então ele se alicerça numa visão errônea. Agora, o forte não, ele aplica toda a sua força, seja espiritual ou corporal, para atingir um bem. Certo? Tá? Por fim, a temperança, 809. É a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Então, eu pego aquilo que é o prazer e vou colocando o prazer a serviço do bem, e não o bem a serviço do prazer. É aquela frase famosa, né, com relação à comida. O temperante aqui é aquele que come para viver. O intemperante é aquele que vive para comer. Certo? Então, quando eu pego, ordeno para o meu bem, para o meu sustento, para que eu sirva melhor, por isso eu preciso comer, aí sim eu estou trabalhando temperando. Quando eu vivo em função da comida, aí eu começo a ser intemperante. Tá?
Virtude e graça, 810. As virtudes humanas adquiridas pela educação, por atos deliberados, atos livres, e por uma perseverança sempre retomada com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Tá? O dom da salvação, trazida por Cristo, nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Então aí a gente focar realmente na graça de Deus. Por isso aí entra as outras 3 virtudes, que são as teologais. Teologal aqui não é teológica, tá bom? Teológica é estudo. Teologal é aquilo que se refere a Deus. Certo? Então essas 3 virtudes se referem a Deus. E elas são a base é a graça. E elas são a base para praticar as virtudes cardeais. Tá? Por isso a fé. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo que Ele disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. 815. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas é morta a fé sem obra. Privada da esperança do amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não faz dele um membro vivo do seu corpo. Por isso, fé não é só acreditar. Acreditar é o começo da fé, não o fim. Tá? O fim é se unir plenamente a Cristo. O final é se entregar a Deus. Então, fé é entrega. Fé é se jogar realmente em Deus. É basear a nossa vida nele. Isso é ter fé. Então, o exemplo maior é Hebreus 11. Hebreus 11 vai falar de apisteos, quer dizer, pela fé, através da fé, que Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, todo mundo fez o que fez. Então ele vai falando das obras dessas pessoas, mas elas fizeram baseadas em Deus. Estar baseado em Deus é ter fé. Tá? Por isso você pode pegar 2 pessoas fazendo a mesma coisa, uma pode ter feito pela fé e a outra não. Tá? Ficou claro o que é fé, gente? Tá? Esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito. 819. Ele, contra toda esperança, no caso de Abraão, acreditou na esperança de tornar-se pai da multidão de todos os povos. No meio de 820, a esperança é a âncora da alma segura e firme, penetrando onde Jesus entrou por nós como precursor. Essa figura da carta aos Hebreus do que é esperança, comparando com a âncora, é perfeita. Tá? O que a âncora faz para o navio? Segura. Tá? Quando você joga a âncora, você não vê aonde ela está. Mas você sabe que ela te segura. A mesma coisa. A palavra esperança vem de esperar. Você está esperando o quê? Você está esperando a vida eterna. É a espera da vida eterna que ancora você no céu. E que você joga a tua vida em Deus. E isso daí vai determinando como você decide na tua vida e na tua história. Ficou claro? Tá? Sim ou não? Tá? Por fim, a caridade. 822. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por si mesmo, não por interesse. E ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Você pode amar as pessoas com outro referencial, mas aí não se chama virtude da caridade. Então a caridade
ela tem esse nome, porque caris, graça, você faz por causa de Deus. Então é o amor pela pessoa, cujo amor de Deus é o alicerce do amor pelas outras pessoas. Tá? Por isso você pode ter outros amores que não são caridade coisa nenhuma. Tá? Você dá comida aos pobres, pode ser que não seja amor. Então você dá comida aos pobres para bater teu karma, por exemplo, isso não tem nada de caridade. Tá? O espírita pode amar? Fazendo bem, claro que ele pode amar. Mas caridade não. Caridade é só na graça de Deus. Padre, então o amor que você tem pelo seu pai e pela sua mãe, ele por si mesmo você não pode chamar ele de... Pode ser e pode não ser. Você pode ter um amor, que você vem de criança com um amor egoísta, de possessão, e com o tempo amadurecendo se tornar um amor doativo e por consequência se tornar um amor baseado em Deus. O amor de criança se tornou caridade. Certo? E esse é o nosso objetivo. Tá? A gente não deve amar pai e mãe com aquele amor infantil. Tá? 827. A caridade assegura e purifica a nossa capacidade humana de amar, elevando a perfeição sobrenatural do amor divino. Próximo. A prática da vida moral, animada pela caridade, dá ao cristão a liberdade espiritual dos filhos de Deus. Já não está diante de Deus como escravo em temor servil, nem como mercenário à espera do pagamento, mas como filho que responde ao amor daquele que nos amou primeiro. Tá? No final aí, é pelo bem em si mesmo e por amor de quem manda que nós obedecemos. Estaremos então na posição de filhos. Então, esse seria o amor verdadeiro a Deus. Mas de filhos livres. Tá? E não num bando de escravos. 829. A finalidade de todas as nossas obras é o amor. Este é o fim. E é para alcançá-lo que corremos. É para ele que corremos, uma vez chegados, é nele que repousaremos. Lembrar de 1 Coríntios 13, que nós lemos outro dia, quer dizer, a fé e o amor e a esperança vão acabar. Fé você vai ver. Esperança, você esperar mais o quê? Não vai esperar mais nada. Mas o amor vai permanecer. Tá? Então, as virtudes cardeais são o desdobramento das virtudes teologais. Sem as virtudes teologais, você tem... Tudo isso daqui é pedagógico, tá bom? O professor meu ele falava assim. Você pode reduzir tudo a amar, né? Tudo a amar. Tudo. Então, fé e esperança, elas estão levando à perfeição do amor. E prudência, justiça, temperança, etc., é modo de amar. Só que nós precisamos dessa pedagogia. Então, qual a visão? Veja um triângulo de baixo, um triângulo com a ponta para baixo. Aqui embaixo o amor. Fé e esperança e as 4 virtudes cardeais em cima. Esse é o modelo do cristão. Tá? São tudo desdobramento. Mas tem outras virtudes também, né? É longanimidade, é paciência, e por aí vai. Mas tudo brota desse amor. Tá? Os dons do Espírito Santo. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Eles são disposições permanentes que tornam o homem dócil a seguir os impulsos do mesmo Espírito. Os dons do Espírito Santo são a sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. E os frutos, tudo consequência. A caridade, a alegria, a paz, paciência, a longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Tudo consequência do próprio amor. Romanos 5,5. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tá?
Padre, a paixão ela vem de dentro, certo? Hum? A paixão está em nós, ela vem de dentro. Sim. A alegria ela é colocada como uma paixão aqui atrás, naquele Sim. capítulo. E ao mesmo tempo ela é um fruto do Sim. O amor é uma coisa. Tem o amor, tem a prudência, eu não falei prudência humana, prudência divina. Tem amor humano, amor divino. Tá? Então Deus pega aquilo que somos e eleva. Quando ele eleva, se torna dom. Se torna fruto. Tá? E aí é qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem justiça humana, que é uma porcaria. E tem justiça divina. Tá? E assim vai. E assim vai. Deus não despreza o humano, ele eleva. Tá? Vamos pegar o último aqui, que é o pecado, porque depois a gente entra em comunidade humana, que fica um pouco mais complicado. 46. O Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. Tá? 848 no fim. Como um médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. E é por isso que vindo em comunidade vai vindo tudo quanto é tranqueira dentro de nós. Porque a vida, a palavra e os atos dos outros vai vindo tudo, né? E aí a tranqueirada, tudo de nós vai sendo exposta. Tá? 849. O que é pecado? A gente está acostumado só com aquela definiçãozinha. Pecado é desobedecer à lei de Deus. É. Mas vamos numa algo, o catecismo coloca num algo mais profundo. Que é muito bonito isso aqui. Pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Portanto, tudo que Deus criou é bom. Certo? Quando esse apego perverso me invade, eu desvirtuo aquilo que é bom e levo para o meu egoísmo, e isso se chama pecado. E aí eu faço algo que vai contra a razão, contra a consciência, e aí se torna isso. Pode pegar qualquer coisa, tá? Tudo é desvirtuamento. Gula, desvirtuar daquilo que nos alimenta, que é a comida. A luxúria, o prazer sexual foi feito para atrair o homem à mulher, para que a procriação e o amor fosse o pináculo e acontecesse. Eu desvirtuo só tomando posse do prazer. Tá? A força, o poder é dado para fazer o bem. Mas eu posso usar minha força para matar. Eu desvirtuo aquilo para prejudicar alguém em torno do meu egoísmo. Tá? E por aí vai. E por aí vai. Então, esse desvirtuamento do bem é que se torna um mal, é que se torna um pecado. Ficou claro? Tá? Por isso o pecado aí se torna uma ofensa a Deus, obviamente, no final 50. É, portanto, amor, olha a definição outra aqui. Amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Eu me fecho, como Adão fez, eu me fecho. Tá? Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus que realiza a salvação. A obediência de Jesus é entrega total a Deus. O pecado é sempre, eu quero tomar posse daquilo que é Deus. Eu quero tomar posse do fruto. Eu quero tomar posse que eu quero ser Deus por mim mesmo. Pecado. Tá? É justamente na paixão em que a misericórdia de Cristo vai vencê-lo, que o pecado manifesta o grau mais alto de sua violência e de sua multiplicidade, incredulidade, ódio, etc. Por isso que Jesus ali atrai toda a violência, porque ele se mola para curar-nos do pecado. Diversidade dos pecados. Então vamos lá naquelas definições, todo mundo já deveria saber, mas é bom que saiba. Né? 53. Pode-se distinguir os pecados segundo o seu objeto. Como em todo ato humano,
ou segundo as virtudes a que se opõe, por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que eles contrariam. Pode-se também classificá-los conforme diz respeito a Deus, ao próximo, a si mesmo. Pode-se dividi-los em pecados espirituais ou carnais, ou ainda em pecados contra o pensamento, palavras, ação ou omissão. Então as classificações são várias aí, mas a principal é a que vem agora, de acordo com a gravidade. Tá? Primeiro é o pecado mortal, 855. O que é o pecado mortal? Ele destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Ele rompe meu laço com Deus. Né? Agora, o pecado venial deixa subsistir essa caridade, embora a ofenda e a fira. 856. Quando a vontade se volta para uma coisa contrária à caridade, pela qual estamos ordenados ao fim último, há no pecado, por seu próprio objeto, matéria para ser mortal. Se vai sê-lo, é outra coisa, mas já há matéria. Quando a vontade do pecador se dirige às vezes para um objeto que contém em si uma desordem, mas não é contrário ao amor a Deus e ao próximo, como por exemplo, palavra ociosa, a palavra vã, né? O riso supérfluo, etc., tais pecados são veniais. Tá? Então a matéria ela não é algo que vai contra a caridade, mas é uma desordem, é algo que prejudica. Tá? Então aí é, em essência, pecado venial. Tá? Padre, e o pecado mortal para o pecado grave, qual que é a diferença? Aqui. 857. Para que um pecado seja mortal, requer-se 3 condições ao mesmo tempo. Preste atenção nisso. Tá? Ou é pecado mortal, todo pecado que tem como objeto matéria grave. Tá? Então a matéria grave, como está dito no próximo, é precisada pelos 10 mandamentos. Então, pecado grave, pecado mortal. Matéria grave, que se torna mortal. Tá? Mas para ser mortal, essa matéria grave ela tem que estar unida a outras 2 coisas, que é plena consciência e deliberadamente, com total liberdade. Quando as 3 se unem, é pecado mortal. Quando falta uma, é pecado venial. Certo? Se a matéria não é grave, tá? Como palavra vã, por exemplo, que prejudica, mas não é grave. Mas você faz plenamente, você sabe o que você está fazendo e você sabe que aquilo não é bom, mas a matéria é leve, tá? É pecado venial. Quando a matéria é grave e você não está consciente, ninguém peca dormindo, tá? Tem sonho erótico, pecou coisa nenhuma, ninguém peca dormindo, certo? Ou faltou liberdade. Faltou liberdade. Então, não tem pecado. A matéria continua sendo grave. Porém, não teve liberdade. Qual um exemplo claro de falta de liberdade? A legítima defesa. A matéria é grave, quer matar alguém. Mas está desprovido aí de liberdade. Você tem que defender a sua própria vida. Entenderam? Você está consciente do que você está fazendo. Mas a liberdade está sendo tolhida. Tá? Ou você está limpando a arma, mata alguém. Você nem sabia que aquela pessoa estava lá. Tá? Você teve liberdade no que você está fazendo? Claro que não. Tá? E que nem no tribunal o padre teve que rejeitar. Então, mas olha o medo, a violência. Que liberdade teve? Então, não seria pecado. Então, por isso, a gente julga dessa maneira. As pessoas torturadas, não dá para medir liberdade de uma coitada de uma pessoa dessa. Né? Tá? A gravidade no 858 aí no meio, dos pecados é maior ou menor? Um assassinato é mais grave do que um roubo. Quanto mais, como que a gente sabe o grau da liberdade? Quanto mais se afeta a vida aqui e a eterna,
mais grave é o pecado. Mais grave é o pecado. Tá? A qualidade das pessoas lesadas é levada também em conta. Uma coisa é você matar uma pessoa que você está lá, que você nem conhece, entrou na sua casa e você matou. Outra coisa é matar teu pai. Tá? Então o grau aí agrava o pecado. O pecado mortal requer pleno consentimento e pleno conhecimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Então você sabe que é pecado. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. Então eu sou livre para fazer aquilo. Livre, eu quero, eu sei e faço pecado mortal. Tá? A ignorância involuntária pode diminuir ou até excusar, tirar a culpa, a imputabilidade de uma falta grave. Mas supõe que ninguém ignora os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo ser humano, como matar alguém, por exemplo. Tá? O pecado por malícia, por opção deliberada do mal, é o mais grave. Quando pecar, o que é pecar por malícia? Eu quero pecar. Eu quero fazer o mal. Eu quero prejudicar. Aí a coisa fede mesmo. 61. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre sem regresso. Por isso que ele chama mortal. Não é porque ele mata aqui, ele mata a vida eterna. Por isso que o nome dele é pecado mortal. Agora a primeira coisa a se trabalhar é o arrependimento. O venial, 62. Quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece a lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. Então aquilo que eu já expliquei, está escrito aí. Pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento dispõe-nos pouco a pouco a cometer o pecado mortal. O Catecismo de Pio X, ele tinha uma imagem que é muito fácil. O pecado mortal é a pedra que cai na sua cabeça e te mata. Aquela rocha enorme. O pecado venial são pedrinhas que você vai jogando em cima da tua cabeça. Só que chega uma hora ele te sufoca. Tá? 864. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Nós vimos isso, a sobeja no pecado contra o Espírito Santo. Está aqui. Aqui é o recusar a misericórdia de Deus. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. 865. O pecado cria uma propensão ao pecado. Gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Por isso fica aqui uma esperança. Os pecados capitais, porque geram outros pecados, outros vícios. Orgulho, avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula, a preguiça ou a assídia. Quer enxergar o que é pecado mortal, capital? É o guarda-chuva. São 7 guarda-chuvas. Embaixo dele tem tudo. Tá? Então, por isso capital, cabeça. São os pecados de cabeça. São os pecados aí que conduzem, os grandes que conduzem todos os outros. Tá? Tradição catequética lembra também esses pecados que bradam o céu. Que é a sodomia, o clamor do povo oprimido, que é a escravidão, a queixa do estrangeiro, do órfão e da viúva e a injustiça ao salariado. O pecado é um ato pessoal. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos, participando deles direto e indiretamente, mandando, aconselhando, louvando, aprovando. Por exemplo, você jogar no Facebook, você é a favor do aborto, por exemplo. Então você está reforçando e dando incentivo para outros pecarem. Tá?
não revelando ou não impedindo, quando a isso somos obrigados, ou tem liberdade para isso, protegendo os que fazem o mal, ou passando a mão na cabeça deles, ou elogiando, como foi dito. As estruturas de pecado são a expressão e efeito dos nossos pecados pessoais. Se a estrutura está podre, é porque nós como pessoas somos podres. Se o Brasil é corrupto, quer dizer que há corruptores e corruptos. Então as estruturas do pecado é que faz o pecado social. Correto? Ficou alguma dúvida? Tudo bem? Tá? Vamos lá. Nós damos graças, Senhor, Todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso Senhor Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai protetor, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.